A discussão de hoje é sobre Erlang, né? É isso? Se não tiver errado, é Sim. Erlang. O Creio que que eu sim, cara. pensei hoje é trazer o que eu sei, o que é importante. Eu consigo dar um overview geral. O meu projeto que eu apresentei sábado por si só, ele fala muito sobre tanto o que eu queria dar ontem e que é hoje, ajuda, mas meu foco não vai ser fazer essa apresentação de novo, mas a qualquer momento a gente pode fazer de volta, porque ela é um overview geral de tudo isso, de qualquer forma. Como que eu compartilho tela novamente? É, janela, papapá, estão vendo minha tela? Ah, tô Sim. sim. Sempre, claro que dá pra pesquisar no chat. Não sei isso aqui que eu vou mostrar pra vocês, mas os principais livros de Erlang é interessante. Eu e a Shin, a gente tá num grupo de leitura, tanto que quinta-feira tem 2 dias para ler um capítulo, eu acho. Basicamente 2 dias pra gente trocar uma ideia lá. Então é um grupo de estudos que você consegue participar. A ideia é que mais e mais gente participa desse grupo. É sobre Erlang. Ah, ler tudo isso aqui é muito importante. Não precisa se matar de estudar isso aqui. É interessante ler aos pouquinhos, entendendo. Tipo, aqui eu acho que uma parada muito boa que a gente tem que entender entre a gente aqui, todos nós da web engenharia, é ver o que a Erlang fez, a Ericsson fez há muito tempo atrás e a gente usar o mesmo conhecimento deles pra gente. E o que eu acho que eles fizeram muito bem é uma documentação muito forte do que eles fizeram há 40 anos atrás, né? Então, se você vir aqui, tem a documentação de biblioteca, mas não era isso que eu queria mostrar ainda. É princípios de design da OTP Erlang. Oxi. Cara, eu nunca vi documentação igual a essa aqui, na verdade. Esse link aqui, eu não sei se a inteligência artificial, GPT, sugere, até porque ela não faz muito sentido divulgar essa parte, né? Só que, tá, aqui na API você vai entender várias coisas, né, também. Só que são coisas prontas, feitas, né? Mas não fala sobre os princípios de design daquela coisa. Então, se a gente vir aqui, ele vai explicar exatamente os princípios que eles tiveram para criar essas coisas, né? Aqui eles começam com a árvore de supervisão, comportamentos. Nossa, que interessante. Então eles colocam até as estruturas de dados que eles usaram. Aqui tem até, se eu começar a ir aprofundar nisso, eles vão falar, a gente fez assim em C. Cadê? Supervision Trees. Se quiser aprofundar, né? Aqui é C? Não. Aqui é Erlang, Erlang, Erlang. Eu sei que se você for explorando, porque eu explorei isso aqui, algum momento você vai se deparar com aqui. Como eles fizeram isso em C. Supervision Trees. Tá, tem que pesquisar aqui. Aqui eles falam GenStation, forma de lidar com state, né, estados, né? Então, comportamento de estados. Então, aqui é um puta research, que é para a área da pesquisa mesmo. Então, esse aqui é um conteúdo raríssimo aí que eu tô levando pra vocês. Claro, isso aqui leva tempo pra você estudar. Entendeu? Tipo, é foda, cara. Isso aqui leva tempo. Cara, depois que teve aquele dia que a gente teve o grupo de estudos com o Erlang, eu falei, cara, eu tenho o Erlang instalado aqui no meu PC, é óbvio, eu tô usando o Elixir, mas, cara, eu nunca tinha escrevido uma linha de código com o Erlang. Eu falei, cara, quer saber? Cara, Vou ler a eu acho documentação. muito. Claro, não é uma sintaxe amigávelzinha, não. Mas eu acho muito rápido escrever código Erlang. Ele é bem menor do que um código Elixir, se separar bem, ver e analisar bem. Os códigos ficam pequenos.
O que a gente só não tem é o Sim. pipe, né? Mas ele é muito, ó, o tamanho do código que fica. Aqui em Elixir a gente teria o def module, use behavior, export não tem. O export é o def, né? O que não é exportável é defp. E aí vai. Isso aqui é só material. Pô, eu quero me aprofundar mesmo. E é aqui, ó, loucurado que eu já tava lendo. Isso aqui já começa a bugar a cabeça de todo mundo. Mas é tudo simples ainda, né? As coisas pioram nessas coisas aqui. Mas aqui tudo dá pra estudar, tudo dá pra entender. A ideia dos grupos nossos internos de estudo, né, fora os que a gente participa da comunidade, é, sei lá, hoje eu estudei tudo isso aqui, ó, e eu quero falar sobre o que que isso aqui tá falando. É uma puta de uma iniciativa que você faz e querendo ou não aqui não tem nada, nossa, complexo. Só que exige tempo de alguém ler pra poder explicar pra alguém. Só isso. Até, E ó, também um pouquinho do releases, ó. background do. Tudo que a gente tava discutindo hoje, Sabe? né? Tá aqui, ó. O que, que eles pensaram pra fazer, né? Mas ainda tem a documentação aqui. A gente, hoje é focado tudo em Erlang, né? Ontem era pra falar de Elixir, né? Mas hoje a gente tá aprendendo aqui como que a gente navega nessas coisas aqui. Outra coisa é o livro, né? Como que é o nome do livro, João? É Action, né? Ah, é Erlang LTP in Action. A gente tá no clube de leitura, a gente tá nesse livro. É interessante participar porque a gente tá no começo. Então, quem não faltou, não conseguiu ir, não conhecia do projeto, não perdeu nada, porque a gente não chegou nem. A gente não saiu nem disso aqui, né? A gente saiu desse forward? Não, né? Nem chegamos. Não, não. Na verdade, a Não, gente leu até o prefácio, cara, se eu não me engano. então, ler. Tudo isso aqui é importante de ler. Tem gente que pula essa parte. Eu sou uma pessoa que gosta de ler essa parte aqui, porque geralmente quando eu termino essa parte aqui, principalmente, é onde eu decido se eu continuo a ler ou não o livro. Ah, inclusive, Matheus, tu pode fazer um favor pra mim? Hum, Eu não consegui achar o PDF desse livro, tanto é que eu tava lendo naquele dia pela tela do cara. Consegue me enviar por e-mail? vou mandar aqui no grupo. Vamos ver se vai. Eu acho que, eu acho que não vai, cara. É meio pesadinho. 400 páginas. Uns 500. Cara, bora criar um repositório no GitHub, pô. Bora botar no WeHub. Tá. Você consegue criar aí? Enquanto eu vou explicando as coisas aqui, se parar. Eu consigo, só que eu não tenho o livro pra colocar lá. Se cria o repositório, eu só dou um push pro repositório. Todo o processo de criar o repositório é foda. Beleza, calma aí. Outras coisas que é Ah, muito importante aqui. A gente está inteirado a nossa comunidade, mas está de olho nas outras comunidades. E ajudar as pessoas, né? Nosso trabalho aqui da Web Engenharia é ajudar as pessoas, não só olhar para o nosso próprio umbigo também. Tanto que tem essa comunidade do Elixir, eu estou na comunidade do Erlang, tanto que teve uma discussão aqui. Essa, essa discussão aqui é interessante porque ele fala sobre muita coisa aqui que a gente usou no Walk Talk aqui e coisas importantes aqui se soubesse resolver, né? Eu não sei resolver. Ele não teve o mínimo de esforço de criar as abstrações que eu pedi aqui, então eu não vou mais me esforçar em nada aqui em resolver o problema dele, né? Até porque se eu precisar resolver um problema parecido, eu pego e resolvo. Meio cozice isso, mas eu dei minhas dicas aqui de qualquer forma, né? Se vocês forem lá, dá pra ver. Não quer saber, problema é teu também, não vou ficar me matando. Né? Elixir Brasil, off-topic. Interessante ver. Só que, cara, eu falando aqui pra gente, né, internamente, esses grupos aqui eu não recomendo de jeito nenhum pra ninguém. Mas estejam atentos às notificações deles. A galera não interage, a galera é meio estranha aqui. Se você ver aqui ó, o grupo que eu tenho de Golang, o pessoal interage todo dia.
todo mundo tá conversando, todo mundo tá ativo, todo mundo tá na mesma conversa aqui. Se pegar ali no grupo do Erlang, Elixir, o Erlang ainda é mais comunicativo. A gente tem esse grupo do Elixir, esse aqui do Erlang ele é bem ativo, o pessoal manda as coisas, dá pra conversar. Mas estejam sempre recebendo as notificações, tanto que aqui a gente recebeu aí. As vagas entram por aqui, né? E como a gente é uma empresa que é especializada em Elixir Erlang, todas as vagas são oportunidades da gente ter essas pessoas como clientes. O professor Adolfo Neto, entre em contato com ele sempre que se puder, para ele conhecer você e saber quem você é. Oportunidade da nossa área de Elixir, Erlang. Não só isso, né? Não precisa gostar disso para se comunicar com ele para ter oferta de projeto de extensão, né? Porque ele era o coordenador por muito tempo na UTFPR. Eu sei que não é difícil conseguir mestrado nem doutorado na UTFPR, mas você precisa de aprovação de algum professor. Então ele é um deles que aprova. Então é interessante manter o contato com ele. Minha relação com ele não tem nada a ver com isso. É mais a relação que ele veio, me deu aula de Elixir, eu gostei pra caramba, eu continuei estudando. E ele, com o tempo, ele foi me ajudando também. Ele dá aula de lógica Ele não tá dando mais aula de lógica, tá dando aula de programação. Mas ele dava aula de lógica. Você chegou a estudar tableaus analíticos, Duda? Não. A gente vê tableaus analíticos na nossa matéria de lógica. E falando nisso, o Adolfo me reprovou já na matéria dele. Mas pra você ver, né, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Isso tá no Matheus, livro de lógica para área computação, aquele livro verde. eu queria que Acho que eu estudei isso, só que só não forneceram esse termo, sabe? Você vê que Lendo a descrição. é interessante porque não falam pra gente que essas coisas são importantes, mas elas começam a aparecer aqui de novo. inclusive, o Cauã tá aí também, a Eduarda tá aí. Vocês já, em outros momentos, vocês já chegaram a dar uma pesquisada sobre o Erlang, o que ele é, o que ele veio para resolver? Ou isso aqui seria o primeiro contato de vocês? Com o Erlang, esse é o meu primeiro contato. Cara, o Erlang, ele é uma linguagem, cara, uma linguagem de programação. Só que ela veio aí desde os anos 80, 70, que ela foi concebida para lidar com telecomunicação em larga escala. E o Elix, ele roda em cima da máquina virtual do Erlang. Então, ah, muita coisa, cara, quase tudo que a gente utiliza de processos do Erlang, a Open Telecom Platform, que a gente usa o TP para enviar mensagens para processos em nodes diferentes. Tudo isso vem do Erlang. Não é A linguagem não é um pré-requisito, pô, eu preciso saber muito Erlang para saber mexer em Elixir. Não precisa. Mas é uma coisa muito interessante de tu entender como algumas coisas que o Elixir faz que parecem mágica, que na verdade é o Erlang por trás dos planos que tá gerenciando tudo isso. Por isso que eu acho que é interessante aprender. Inclusive, eu tô me esforçando para aprender mais sobre a linguagem em si, Erlang, porque muito que eu vejo e que eu utilizo no Elixir hoje em dia, tudo vem dele. E às vezes parece que é só mágica. E além de parecer mágica, é interessante entender que tudo que a gente parece que é novo, por ver as coisas funcionando de forma reativa, parece, ultra tecnológico, ultra moderno. É coisa que eles fizeram há 30, 40 anos atrás. Né? Antes do Java. Uns 10, 20 anos antes do Java, se não me engano.
Então, muita coisa foda pra caralho. E qual que é o nosso trabalho hoje? Estudar tudo que eles já fizeram, só. A gente não tá precisando criar essas coisas. Já tá tudo pronto, a gente só tem que saber usar. E aí acho que é isso que muita linguagem nova peca, né? Em relação. Eles estão criando muita coisa que já foi resolvida pela Erlang, né? Então, eles têm os próximos 20 ou 30 ou 40 anos pela frente para resolver de problema. Coisa que a Erlang já resolveu, né? Claro que tem vários. Erlang e Elixir não são balas de pratas, né? Por isso que a gente tem aqui amanhã coisa com C++ aí pra gente estudar, o Rush, mas até chegar na parte de precisar performance de baixo nível, tem chão. É interessante, O- comunidade, Erlang Solutions posta muito vídeo, então tem muita oportunidade de aprendizado aqui. Inclusive, eu acho que eles têm treinamento. Acho que no site deles eles têm treinamento pra Erlang e pra Elixir, se eu não me engano. Sim. Outra coisa que é interessante aqui, que nas minhas buscas eu sempre me baseio, é a empresa que criou o Erlang, ela se chama Ericsson. Ericsson, só que eu quero Ericsson da gringa. Ericsson Blog. Estejam atentos às informações que a atualidade da. Hoje eu descobri que a Ericsson usa a SUSE, por exemplo. SUSE. E qual que é o negócio? Mais de 20 anos usando a SUSE, mas qual que é o meu ponto de vista de a gente entender e usar a SUSE? Há 20 anos ela resolve problema para a Ericsson, né? Então, e o que a Ericsson tem lá? Claro que não é só Erlang e o Elixir que eles têm lá dentro. Mas deve ter muita coisa em Erlang e muita coisa em Elixir. Não tudo, mas muita coisa. Então, muita coisa que talvez a gente precisa resolver aqui pra gente, a gente muito provavelmente vai encontrar a solução nessa SUSE. Se não me engano, é open source isso aqui. Atentos aos noticiários da Ericsson, tanto de vaga quanto eles abriram recentemente, acho que Ericsson Erlang Elixir Job. Eles estão recrutando gente. Ah, sumiu? Não, tá aqui ainda. Se você viu, ó, precisa de 5G, 4G. Se lembra que eu falei, acho que não sei que eu conversei. Não conversei, acho que só com o Cauã, né? Mas o nosso foco aqui, se um dia a gente tiver que sair da web engenharia, é pra gente ir para as Big Tech, né? Então, meio que, se você focar numa Big Tech aí, você muito nas vagas deles, né? Eles falam, né? C++, algoritmo, tudo isso aqui a gente tem que estar filé. Ó, documentação de código. A gente está trabalhando muito isso aqui hoje. Economia, não sei porquê. Front-end, informática, programming, tal, coisa geral. Só que veja o que ele está falando aqui. 5G Core Network, 3, 4, 5G. Porque ele é a Ericsson é uma companhia de telecomunicações, mas não só por isso. Porque se você olhar o blog deles, qual que é o projeto que eles estão trabalhando? É de 5G. 5G. Então, antes deles ter anunciado a vaga, eu podia já estar estudando tudo sobre o 5G da Ericsson. Tudo que eles fazem com o IoT da Ericsson. Qual que é o que eles usam para hospedar a cloud que eles usam, parcerias. Dá para chegar... Se eu tivesse tido, né? Eles rejeitaram meu currículo. E ó, meu currículo não é ruim. Talvez eles peguem uma galera mais de mestrado, doutorado, não sei. Mas o dia que eu precisar reaplicar e eles me convidarem, eu vou estar muito atento às notícias deles, né? Aprendi de um jeito ruim, né? Eu vi a vaga, tentei me inscrever, daí que eu fui começar a pesquisar, mas eu podia estar pesquisando antes. E se for olhar, todas as empresas Big Techs são assim, né?
você consegue descobrir no que ela está trabalhando e qual é a possível vaga que ela vai abrir para que tipo de projeto vendo só o blog dela. E eu acho que elas querem que a gente faça isso de fato, né? Como que você sabe da Ericsson? Ah, eu vi que vocês têm um projeto de IoT, de 5G, e eu queria entender, e eu pesquisei sobre isso. Já é uma puta forma de você chegar a um recrutador deles lá e eles brilham o olho com você. O segundo passo eles vão pedir lead code, resolver um problema. Isso daí é padrão de empresa Big Tech fazer. Aqui a gente vai ter a oportunidade de desenvolver essas habilidades de lead code. Se não me engano, amanhã a gente vai fazer isso, né? Se eu tiver energia, pique, né? Mas teoricamente é para ter outras pessoas aí que podem resolver lead code se eu não tiver presente. E é isso, né? Muita coisa aí. Para quem começa, para mim é muita coisa. Para mim que já tá há muito tempo é muita coisa para estudar, eu sei. Mas para quem tá começando, pense que toda essa parte aqui meio que eu já explorei e tô mostrando para vocês. Não sei em que lugar que vocês vão ouvir de alguém, nem a inteligência artificial vai trazer isso para vocês, né? É mais a experiência que eu tive ao longo dos anos estudando mesmo. As coisas que eu tive aqui, nunca fujam de livros. Os livros são muito importantes. Além dos livros, tem documentação dos códigos, né? De como usar as coisas, como que alguma coisa funciona. E tem uma segunda documentação que se chama Princípios de Design. Tanto que a OTP está na versão 27, né? Vamos ver se existe alguma coisa. Aí, pronto. Qual que é a diferença? Ainda mais bonito. E eles melhoram a Mel, documentação. Olha, eles melhoram. Em verdade, eles melhoram a documentação com uma versão. Olha que bagulho bizarro. Ué? Tá, não é a mesma doc, né? Mas eles melhoraram. Aqui já tá usando o quê? Já tá usando como que é o nome disso aqui? Se lembra, João? É feito com A Markdown? árvore de supervisão? Não, tá, o diagrama. Mermaid. Ele tá usando O Mermaid Mermaid aqui. ali. Essa atualização que eles fizeram. Por quê? Muito provavelmente quem refez essa documentação é a IA. E porque eles querem reutilizar esse código nas inteligências deles também, né? Porque o Mermaid, a IA consegue reconhecer e entender, né? Uma foto do negócio, não. Então, olhar que eles se preocuparam nisso. Eu não duvido nada que os engenheiros da Ericsson, lá em 40 anos atrás, já pensavam em inteligência artificial naquela época, né? Então, se dá pra perceber o cuidado deles em documentar as coisas para não só outras pessoas entender, mas que se precisasse usar, tá aqui. Eu ia falar mais uma coisa sobre isso aqui, né? Mas eu acabei perdendo minha linha. Eu vou beber uma água. Inclusive, calma, eu não sei se tu viu que eu te convidei lá pra organização da engenharia no GitHub e eu te coloquei junto no time com a Eduarda, com o Alexandre e com o José para irem tocando o projeto de UI. E eu imagino que inclusive, eu queria que os dois estivessem aqui para eu discutir isso. Imagino que vocês devem estar bastante perdidos, porque a gente só jogou vocês nesse projeto e deu a especificação do que a gente queria. Mas eu acho que é interessante vocês aproveitarem isso para dar uma estudada no Phoenix, no Phoenix Live View, ver como é que o LiveView se comporta com a utilização de componentes, fazerem o teste na máquina de vocês, tentarem criar alguns pequenos componentes O que eu e peço... irem documentando e todos vocês se ajudando. Então, entrem em contato um com o outro, conversem, tentem aí definir como vocês podem se ajudar e, é claro, mandar mensagem para mim, pro Matheus, pro Kevin, se ele estiver online, no que vocês tiverem dúvida,
pra ir ajudando vocês. Exato. O que mais que eu queria falar? É, biblioteca de componentes, né? Foque em, no momento, não façam os componentes com live view, façam os componentes sem estados. Porque a gente pode usar, quando a gente for fazer componentes que precisam de estado, reatividade, a gente pode usar os mesmos componentes que vocês fizeram sem estado, só adicionando a propriedade de estado, né? Porque para você fazer o live view, supõe-se que você entende essa parte aqui, ó, de worker, que é um gin server. A OTP, vocês estudando aqui, mas já vou dar um resumo. A forma que eles arrumaram de resolver o problema de concorrência deles foi através do modelo de atores, Actor Model. Concurrence. Isso aqui é interessante. Resumido, claro que, igual eu falei pro Achin ali sobre abrir laboratório, a gente tem que ter uns programas de laboratório nosso aqui, de testar para poder testar as coisas. Querendo ou não, todo mundo aqui é cientista, né? Todo mundo passou pelo método científico. Não sei em qual faculdade todo mundo tá, mas eu passei por uma faculdade que o método científico é chato, é pesado, é em cima disso. Porém, o método científico ajuda a gente a fazer as nossas pesquisas em cima dessas coisas e pesquisas com altíssima qualidade, né? Então, eu amo o Medium, ele traz muita informação, mas eu prefiro que você vá atrás de um artigo ou através de um livro para entender de fato, né? E aqui é muito chão, né? Muitas coisas para estudar em paralelo. Às vezes a gente não precisa ler o livro todo. O livro foi escrito em 1986. Eu queria saber quem que escreveu. Acho que é aí Guaga. Só que só para resumir que o modelo de atores, ele define lá que os atores no sistema, eles devem permitir trocas de mensagens entre eles, né? Atores é uma representação. Se a gente for ver a história da computação, tudo, até o que é novo nosso, exceto pela computação quântica, que não é intuitiva, tudo que foi feito do modelo do computador, se vocês forem ver, eles não tiraram do nada. Eu não sei, o binário ainda eu tenho dúvidas da onde que eles tiraram isso. Mas fora isso, tudo foi de algo que eles conseguiam criar. Então, o modelo de Deep Learning, Machine Learning, o primeiro modelo ele foi baseado no quê? Num neurônio. Então, eles não tiraram do nada. Como que um computador funciona hoje? A gente tem a memória primária, memória secundária. Quem estuda neurologia sabe que a gente tem uma memória de curto e uma memória de longo prazo. Então, a galera da computação não tirou nada do nada, né? E o modelo de atores é outra coisa. Como que a gente se comunica no nosso meio hoje? Como que eu estou falando com vocês? Através de mensagens, através da minha fala. Então, eu falo algo para você, você interpreta essa mensagem e você faz alguma coisa com isso, né? Ou me respondem, ou você vai lá e trabalha em cima disso, alguma coisa acontece, ou você me ignora. Aqui no caso aqui tem mais outras complexidades, aqui que é a árvore de supervisão. Aqui o contexto de árvore de supervisão, apesar que é uma pincelada bem por cima, eu gosto de falar que a árvore de supervisão é igual a empresa. Vamos supor aqui, ó. Literalmente eles não tiraram do nada. O supervisor, o que o supervisor é responsável? Ver se os trabalhadores estão funcionando bem. Mas o trabalhador 1 não está funcionando direito. O supervisor vai lá e mata ele. Aqui eu falo matar, né? Mas substitui ele por um novo.
Quando vocês começarem a estudar, vocês vão ver que é exatamente isso que eu estou falando. Estou resumindo muito. Às vezes eu estou perdendo até coisa. Então, tudo que eu falar aqui não leve em consideração como fonte verdade e verídica das coisas. Mas é uma forma de enxergar isso aqui. Eu não sei se você consegue estudar isso aqui direto pelo Elixir, se ele tem alguma explicação. Até vou ver isso aqui. Ah, tá. Não é o foco ver nada de Elixir, mas como a gente trabalha com isso, não tem como fugir. Elixir, School. A documentação do Edix, ele tem ali uma parte inteira sobre OTP, sim. Mas não o Edix School. Edix School também tem, mas na própria documentação do Edix, ele tem ali um módulo inteiro falando de OTP, Supervisor, Gene Servers, e é um pouquinho mais amigável para te entender por cima do como essas coisas funcionam. Eu acho que falta muita coisa aqui explicar até na melhor documentação aqui. Ele vai começar já falando de Gene Servers supervisores. Mas o que precede isso são processos ainda, né? Quando você usa o spawn aqui, você não está usando um Gene Server. Você está spawnando um processo, né? E daí vai toda a definição de processo que você precisa saber. Cadê? Deixa eu ver se eu acho algum lugar. Falta uma... Aqui. Processo. Aqui. Se quiserem começar a estudar isso aqui só para entender o que é, isso aqui é importante. Process. Isso aqui é como que fala, é uma primitiva, né? É primitiva de tudo que é feito. Então, isso aqui é a única coisa do Erlang que você pode ler, se informar o que são processos no Erlang, na máquina virtual do Erlang. Não é muito diferente dos processos de sistema operacional. Porque todo comportamento de Gene Server é um processo, entre outras coisas, né? Tudo é processo, né? Quando a gente fala na BIM, OTP, tudo é processo concorrente. Sim, e eu acho que o Elix em si, a partir do momento que tu entende que Aqui, ó, tem um ABC, ó. fluxo de dados é baseado em processos, fica muito mais fácil para ti entender. Entendendo que é um processo, tu percebe que absolutamente tudo que está acontecendo ali no projeto Edix, no cluster Erlang, fica muito mais fácil de tu entender o que é que está acontecendo. Erlang, o estudo do Erlang vai ajudar a gente a fazer um walk-talk, por exemplo. Que o walk-talk tem muito mais a ver com OTP e Erlang do que com Elixir, por exemplo. Porém, o que o Elixir ajuda na gente? A gente não tem que escrever esse código aqui. Ele coloca uma camada de simplificação de N fatores de como um código ficar mais legível, mais amigável, mais produtivo. A gente produz mais com Elixir, né? Mas quando a gente começa a trabalhar com a OTP, a gente tem que voltar aos princípios da OTP e a gente só encontra o Erlang. Por isso que toda a nossa conversa, a gente vai começar em algum momento a escrever código Erlang. Eu gosto de escrever código Erlang. Não lembro de tudo de cabeça. Eu sei que ele tem essas questões aqui de nomenclatura. Você tem que colocar um ponto no final. Se o código que você está fazendo tem mais de uma linha, você tem que passar vírgula. Aqui, ó. O ponto define final de escopo de código, né? De assinatura, de função, etc. Variável com letra maiúscula no começo. Isso. Pessoal, O que é escrito com letra minúscula no Erlang é átomos. No Elixir é outra sintaxe para átomo. Eu até prefiro a sintaxe do Elixir para átomo, mas aqui a gente sabe que isso aqui é variável, porque o N maiúsculo diz que ele é uma variável. Já no Elixir é o contrário. Variável, coisa com N, letra maiúscula, geralmente é módulo. E todo módulo, aqui, igual, isso porque, aqui, ó, por isso que é interessante entender, né, tudo, né. Por que né, eles definiram Elixir
que N é N maiúsculo, aqui no caso é N maiúsculo. Letra maiúscula no começo é nome de módulo. Só que se a gente entender bem, e depois em algum momento vai dizer aqui, ó, na lição 1, acho que ele vai falar já, que módulo, na verdade, em algum lugar ele vai dizer quando vocês estiverem estudando, até me avisem, na verdade, quando vocês chegarem nessa parte. Módulos. Que na verdade módulo é um átomo. Por que ele é um átomo? Porque no Erlang, quando a gente define o módulo, a gente está definindo ele como um átomo. E aí vice-versa, né? E aí por aí vai. A outra documentação do Erlang que é muito mais amigável para as pessoas, que é o Erlang Good, alguma coisa assim. Aprender Erlang para o seu próprio bem. Ele é online, mas ele me lembra, eu li muito livro do Quebrando a Cabeça, não sei, é esse o nome do livro? Não sei se vocês já conheceram Quebrando a Cabeça. Quebrando a Cabeça, Design Pattern. Esse livro aqui, Use a Cabeça. Esses livros são muito bons aqui. Eles foram feitos... Deus, aí tem um cheiro dos anos 2000. Esses aqui, os caras estudam muito de neurologia, porque eu tenho esses estudos também de... Deixa eu só pegar os dois livros aqui que são bem importantes dessa parte, cadê? Enfim, eu sei que approaches necessários para a gente aprender com mais eficiência. Isso porque um professor meu dava, e o de física fazia isso. Eu vou pegar o livro aqui rapidão. Mas o nome do livro é Aprendendo a Aprender. Aprendendo a Aprender. Aprendendo a Aprender. Usem esse livro, sei lá, se conseguirem comprar uma cópia. Esse aqui, ó, Manual da Inteligência. Parece coisa de coach, mas não, é um puta de um livro bem bacana. Ele fala de inteligência artificial aqui, como que os modelos de inteligência artificial foram criados e como que você pode usar esses mesmos modelos para você entender, né? Aprender, né? Porque se você usa de forma eficiente seu cérebro, você aprende. O nome do meu professor de física que me ensinou isso, ele tem uma playlist sobre isso que se chama Me Confunda. Aí você vai descobrir a treta que eu tinha com ele. Só ver os vídeos dele, é coisa de maluco. Porém, ele ajuda os alunos a estudar, né? O método científico que eu estou falando aqui. Mas se vocês quiserem, tem a playlist de planejamento, método e disciplina. É o método dele. Eu vou até ver um vídeo dele aqui para vocês darem uma olhada. Não sei se está saindo áudio aí. Eu vou apresentar para vocês um sistema de aprendizagem que eu criei baseado no trabalho do professor Pirlo de Piazzi, primariamente baseado no trabalho dele, mas eu li bastante coisa e testei bastante coisa depois com os meus alunos. O professor Pierluigi escreveu 3 livros que vocês precisam ler: Aprendendo Inteligência, Ensinando Inteligência e Estimulando Inteligência. Também tem Inteligência em Concursos, mas esses 3 primeiros eu acho que é fundamental você ler, tá? Onde ele explica o método dele, como é que funciona o cérebro, como é que funciona a memorização e a aprendizagem. Aqui eu vou expandir e eu vou te dar uma receita de bolo. E esse sistema de aprendizagem eu batizei de planejamento, método e disciplina. 100% dos meus alunos que seguiram esse método e que tinham os pré-requisitos, é claro, que seguiram esse método, foram aprovados. Eu estou falando de mais de 150 alunos. Eu propus esse método para mais de 300 alunos, nem todos, né, seguiram, alguns tentaram procurar caminhos mais fáceis, tentaram simplificar, ou não se esforçaram, ou não estudaram, certo? Todos que seguiram esse método, planejamento, método e disciplina, esse sistema, planejamento, método e disciplina, foram aprovados. É um sistema com 100% de aprovação das disciplinas que eu ministro. E eu ministro as disciplinas de física básica num nível significativamente pesado, certo? Basicamente ninguém passa na física 1 dele.
precisa estudar para passar. E os meus alunos que passaram têm um carimbo da excelência, certo? Não tenha dúvida disso. Então, eu vou mostrar esse método para vocês, espero que vocês apliquem ele e também tenham muito sucesso. Eu não sei se vocês querem continuar vendo. Que foge O totalmente. cérebro adulto Mas é Eu importante. acho que Assistam. ter a playlist aqui pra assistir outra hora é mais interessante. Eu cansei, né, de falar agora. Se quiserem conversar, eu acho que eu não sei o que mais trazer sobre como pesquisar tudo, né, sobre Erlang. Esse é um vídeo interessante, já mandei? Eu não assisti, Já. mas provavelmente Não, já. cobre tudo. Ele fala o ABC do OTP, então o overview geral. Não sei se tudo que a gente falou tá por aqui, mas o que faltar vai estar nesse vídeo. Eu não sei. Tu falou do Adolfo mais cedo, e ele tem, se eu não me engano, uma playlist no YouTube também explicando Erlang. Eu acho que é o Adolfo Neto, Sim. que ele faz a leitura dinâmica do livro do Erlang, e talvez seja bastante interessante também para dar uma estudada. Mas isso aí é uma coisa para vocês fazerem quando vocês tiverem tempo, quando vocês tiverem interesse. É uma coisa que eu mesmo tenho que estudar mais sobre o Erlang, porque ficar vendo só tudo rodando na binha ali e não botar a mão no Erlang acaba me dando uma frustração de não entender como ele funciona. Então eu estou querendo estudar mais sobre. E, no geral, falando do projeto, eu acho que, como o Matheus falou, é interessante vocês entenderem como criar um projeto em Phoenix para vocês, com o Elixir, entender como funciona ali os componentes, a sintaxe do Elixir mais o HTML, absolutamente tudo isso está na documentação do Phoenix, e eu acho que vai ser super interessante para vocês começarem a tocar esse projeto. É um projeto que ele é super simples, é basicamente pegar o que a gente tem no ShadY, no Radix UI, e replicarem para o Phoenix. O Phoenix ele já usa nativamente o Tailwind, assim como essas outras tecnologias. Então é uma coisa que, na minha concepção, é bastante tranquilo, que vai ensinar bastante sobre vocês, como iniciar projetos em Phoenix, como componentar. Se vocês acham ainda complicado, comecem fazendo a página de portfólio de desenvolvedores de vocês com Elixir, porque daí acho que um pré-requisito para você começar esse projeto de componentização é você criar uma página para você, sabe? Porque daí você já vai ser obrigado a criar esses componentes de qualquer forma. Criar de forma a ser reutilizável é outros 500, mas que você vai criar componentes e você vai fazendo o teu próprio website ali, sabendo como manipular o template do Phoenix ali, que tem até um nome específico, mas eu não sei o nome agora, né? X. Você usa isso, aprende. A forma, o Ashin falou ali, mas a forma, eu até vou desenhar aqui para vocês, mas o que eu penso de como tem que ser esse projeto, mas vocês decidem, eu não quero nem saber dele, vou falar bem a verdade. É que eu tô com muita coisa na cabeça e eu quero que vocês tomem as decisões técnicas sem mim também, porque senão eu tô vendo que eu não vou conseguir lidar com tudo isso. Mas eu tenho total confiança que vocês conseguem. Mais coisas pontuais eu vou ajudar vocês mesmo. Porque Mas se vocês tiverem realmente bastante dificuldade, vocês podem falar comigo pelo Discord, ou me marcando, ou como na verdade eu prefiro, como vocês já têm o repositório no GitHub, vocês abrem uma issue, vocês me marcam lá, eu estou junto com vocês no time do projeto, então vou estar sempre atento. Então eu posso dar essa atenção aí para vocês a mais. Eu vou dar uma ideia aqui de como fazer, como organizar arquiteturalmente a coisa, mas não precisa ser assim. Vocês podem fazer do jeito que dá pra fazer.
A gente precisa disso urgente. E o que eu vou colocar aqui leva tempo para fazer. E dá para fazer de maneira evolutiva. Dá para vocês fazer do jeito que dá para fazer e a gente chegar nisso aqui em algum momento. A ideia aqui que a gente tenha a nossa o UI, né? O UI é a engenharia User Interface. E tudo aqui vai estar no monorepo, né? Querendo ou não. A única diferença aqui que eu queria que fizesse, por exemplo, tem. Vou até. Vocês conseguem mandar para mim? Deixa que eu entro aqui. Tem que acessar a documentação do projeto que está aqui no Discord. Ué, não consigo. Consegue mandar para mim? Coisa estranha. A documentação que tá no... Do que a gente vai literalmente copiar, né? Tá. Do Shadwai, então? É Shadwai. Nunca usei isso, mas eu vi que é bom. Ele é muito bom, cara. Eu utilizei. Ele tem uma extensão pro Vue que não é tão boa quanto ele é pro React, mas é uma biblioteca ótima. Me ajuda muito quando eu preciso fazer o UI de maneira muito mais rápida. Mandei aqui no Discord. Tá aqui. E dá para tirar muito proveito desses componentes, principalmente quando vocês entenderem sobre pattern match. Então, uma função que vai retornar esse HTML porque basicamente vai ser utilizado HTML e CSS praticamente. Vai ser muito pouco do Edix que vocês vão colocar ali dentro. Vocês podem utilizar as funções usando o pattern match. Então, ter o mesmo componente com várias especificações diferentes, ou seja, várias alternativas diferentes para como aquele componente vai ser usado baseado nos parâmetros dele. Então vai ser bem interessante para vocês treinarem isso também. Vocês tem que tomar muito cuidado quando estiver fazendo, que muito provavelmente um componente ele se aproveita da estrutura de outro componente que já foi criado anteriormente, né? Mas isso daí é de menos para pensar agora também. É mais a ideia que eu tenho aqui. Porque na verdade esse projeto UI ele só vai ser um agregador, né? Ele vai agregar muitos componentes. A ideia é que exista vários, tipo, um repositório que seja o UI /accordion. Matheus, mas por que eu tenho que fazer disso? Por que eu não faço tudo em um só? Porque pode ter projetos que a gente não precisa de todos os componentes. A gente só precisa fazer composição dos componentes. Eu só preciso de um alert, só preciso de um diálogo, eu só preciso de um avatar, eu não preciso da biblioteca toda. E quem hoje vai fazer a composição de vários componentes é o UI. Só o UI vai usar todos os componentes ao mesmo tempo. A maioria dos projetos não vai usar tudo junto. Mas se o cara só quer quer já puxar tudo de uma vez, ele só importa o UI e por consequência já importa tudo isso aqui, ó. Isso aqui é um pouco, não sei se é simples para vocês de fazer mas não precisa pensar como que eu vou resolver com o Elixir. Pensa como que eu resolveria isso com a ferramenta que vocês têm hoje, né? A linguagem de programação que vocês têm hoje. Como que vocês fariam para ter essa composição, né? Avatar. Tá, deixa eu trazer mais exemplos aqui que esse aqui é gigantesco, essa biblioteca, hein? Nunca vi tão completo. Sim. É uma biblioteca muito boa, cara. Tem de tudo e mais um pouco aí. E é claro que vocês não precisam copiar absolutamente todos os componentes. Bom, comecem aos poucos. Comecem com um dialogue. Por isso que é importante vocês fazerem até o portfólio de vocês, né? Porque, eu usei um botão aqui no meu site. Usei uma imagem. O que é OTP? Nossa, ele tem coisa muito completa aqui. Sabe o que é esse input OTP, né? Cara, eu não sabia que tá tanto completo as coisas assim. New York. Louco.
Ah, você vê que eles usam essa abordagem que eu falei, né? De composição, né? Adiciona em partes no código. Até porque, pô, imagina um código carregando e compilando toda essa quantidade de código absurdo aqui. Tabs. Tabs são importantes. Eu amo tabs em projetos. Eu vou sair porque deu meu horário agora. Já tá aqui há 1 hora quase. Mais, na verdade. Então, gente, eu também vou indo. Já, meu Deus, já é quase meia-noite. Ah, foi um prazer aí. Eu vou. Qualquer coisa me manda mensagem. Amanhã de manhã, talvez não tão cedo, eu já esteja acordado. E é isso, gente. Boa noite aí. Bye, bye já, galera. Eu preciso dormir Boa também. noite. Tô morto. Bye, Boa bye. noite. Pessoal.